Oi, gente! E aí, tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar falando sobre refração? Só que agora a gente vai matematizar um pouco a refração. Retomando, o que é refração? Refração é quando a luz ela passa de um meio óptico para outro meio óptico, tá certo? Com diferentes índices de refração. Isso faz com que a luz sofra mudança de velocidade, tá certo? Virgílio, e se a luz for para um meio óptico de índice de refração muito parecido ou igual? Isso eu disse para vocês que era o que os ilusionistas utilizavam para andar sobre as águas, por exemplo. E aí, olha só, eu prometi um vídeo para vocês e segue o vídeo aí, dá uma olhada nesse vídeo, esse vídeo é bem interessante, dá uma olhada com a minha narraçãozinha aí, olha só. Bom, pessoal, aqui vai a minha narraçãozinha, olha só que bonitinho. Então são dois vídeos que eu peguei no YouTube e tal. Esse gás é um gás que é o hexafluoreto de enxofre. Esse gás também é conhecido por deixar a voz grossa, lembra? O hélio deixa a voz fininha quando a gente aspira. E esse gás deixa a voz grossa. Bom, vocês estão percebendo aí que o gás é invisível. Ele está colocando o gás dentro do recipiente, olha só. Então o gás, por que ele é invisível? Porque ele tem um índice de refração muito parecido com o índice de refração do ar. Tá vendo? Então, tá aí o vidro, a gente não consegue ver ele dentro do vidro, a gente também não consegue ver o ar no vidro. Você até consegue perceber alguma diferença no braço do rapaz, ó. Mas olha só, parece que a bola está flutuando no nada, né? Então ela está voando em nada. Depois ele tira a bola e faz o experimento que é o mais clássico. Então é que é pegar uma marmita, né? Sei lá, um barquinho de papel, um barquinho de alumínio e tal, e colocar dentro, olha só. Quando ele coloca, percebe. Por que isso acontece? Porque o gás ele é mais denso, né? Então, por ele ser mais denso, ele fica embaixo e aí o alumínio acaba ficando em cima. Bom, aí ele encheu o outro recipiente com o mesmo gás e olha só que legal. Tá certo? Aí ele afunda. Esse é um vídeo bem didático, né, que fala das duas coisas. E depois o próximo, esse agora é só uma demonstração, ó. Eles levam pronto, né, já com gás. Olha que interessante, colocam. E aí eu gosto muito desse vídeo porque eles tiram de dentro, ó. Tira, já dá uma afundadinha e aí vai de dentro, tá vendo que legal? Tomara que vocês tenham gostado. É isso aí, vamos voltar para a aula, até. Bom, mas olha só, o que é a refração em si? Quando a luz muda de velocidade. Para nós, ela também vai, se a luz vier inclinada, ela também vai sofrer um desvio, que foi o que a gente viu na aula passada. Na aula passada eu fiz um experimentozinho com uma lente, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar de reflexão total, vou mostrar novamente isso. Bom, olha só. A refração, ela se baseia em duas leis, igual à reflexão. A primeira lei da refração diz o seguinte: raio incidente, RI. Bom, a raio incidente, incidente de onde? Incidente de uma fonte. Nós estamos careca de saber isso, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos um raio incidente, tá vendo que legal? Esse é um raio incidente. Esse raio incidente, ele incide a partir de um meio 1. Esse meio 1, eu espero que vocês já tenham se habituado ao conceito. Esse meio 1 é representado por N1, que é o índice de refração no meio 1. Tá certo? Bom, beleza. Esse raio vai incidir aqui. Virgílio, que interessante. Quando ele incide em algum lugar, nós precisamos marcar esse lugar. Existe uma reta, eu já falei dela para você, lá na reflexão, que é uma reta matemática e que ela seria útil para nós
agora, na refração. Essa reta é a reta normal. O que eu preciso que vocês saibam da reta normal? Ela sempre forma 90 graus. Tá certo? Vocês vão ver na física a força normal. Força normal é uma força que está sempre perpendicular ao apoio, tá bom? Bom, beleza, então a gente tem isso aqui. Em relação a essa reta normal, nós temos um ângulo de incidência, que eu gosto de chamar de θ1. Ah, interessante, Virgílio. E a luz vai passar para o meio 2? É o que a gente espera, tá? Então a luz passando para um meio 2, N2. Bom, o que o Descartes percebeu é que quando a luz passava para um meio 2, igual a gente percebeu com a lente, igual a gente percebeu nos livros tal, o que acontece é que quando a luz ela vem inclinada, ela passando para um meio 2, ela vai sofrer um desvio. Olha só. Então ela vem aqui, ó. E dependendo do valor desse meio óptico, a luz pode sofrer um desvio. Ah, vamos imaginar que ela vai sofrer um desvio para cá, ó. Tá vendo? Então ela sofre um desvio dessa forma. Ela vem aqui, ó. Beleza? Olha que interessante. E aí, quer dizer, ela está formando um ângulo θ2. Vamos por aqui, ó. Um ângulo θ2, que é o ângulo de refração. Então a gente tem aqui um ângulo de incidência e um ângulo de refração. Tá bom. E se o meio, nesse caso aqui, por exemplo, eu sei que o meio 2 é mais refringente que o meio 1. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele está indo do ar para a água. Então, por exemplo, é um exemplo, tá? Então ele está indo de um meio com um índice de refração menor para um índice de refração maior. Eu tenho certeza disso porque a luz está se aproximando aqui da reta normal. Então nós vamos matematizar esse negócio. É claro, o Descartes, ele precisava comprovar isso, tá bom? Então ele precisava comprovar isso. Aí ele fez o quê? Ele foi experimentando outros meios, tá bom? Ele foi experimentando outros meios. Vamos imaginar essa situação aqui, por exemplo, ó. Ele vai, então vem para cá, ele vai de um meio 1, N1, e vai passar para um meio 2, N2, tá? Só que, nesse caso, vamos lembrar aqui então, ó, a gente vai ter que traçar uma reta perpendicular à superfície de separação dos meios. Essa é a reta normal. Esse cara é o raio incidente. Tá vendo? Só que aí agora, em vez de se aproximar da normal, a luz fez isso, ó. Nossa, Virgínia, então a luz também pode se afastar da normal? Pode. A luz também pode se afastar da normal. Bom, nesse caso, então, o θ, olha só, o θ1 ele está aqui. E o θ2, espero que você consiga perceber, o θ2 é maior. Tá vendo? O θ2 é maior. Bom, nesse caso, ele não está indo do ar para a água. Ele está indo, sei lá, da água para o ar. Vamos colocar, então, para não falar sempre da água, vamos colocar que nesse caso, ele está indo do vidro, tá bom? Do vidro para o ar. O vidro é mais refringente que o ar, tá certo? Então a luz faz esse movimento. Isso o Descartes fez, montou uma série de desenhos, mediu uma série de ângulos, tá?
Só que veio um outro sujeito, um pouquinho depois, chamado Snell, e ele percebeu a relação matemática desses caras. Então ele percebeu isso aqui, olha só. Ele pegou um compasso, e olha só, ele faz ele traça aqui, ó, uma circunferência. E aí o que ele percebe, presta atenção no negócio interessantíssimo aqui, ó. Ele percebe, através dessas circunferências, que olha só, ele percebe que esses sujeitos aqui, eles são proporcionais. Então o que ele vai perceber é que, independente, por exemplo, se eu for abrindo isso aqui um pouquinho, ó, se eu for fechando esse ângulo, eu vou fechando esse ângulo, esse aqui vai fechando junto. Se eu for abrindo esse ângulo, esse aqui vai abrindo junto. Ele percebeu algo extremamente importante. Ele percebeu que essa distância aqui, ó, essa distância entre a normal, tá vendo? Ó, vou chamar de x1 e x2 aqui para vocês, ó. Essas distâncias x1 e x2, a relação entre elas era sempre a mesma. Virgílio, do outro lado também? Do outro lado também. Então, para um mesmo par de meios, a relação entre as duas medidas, que na matemática, galera, agora presta atenção nisso, ó. Na matemática, a gente já não fica mais trabalhando com essas medidas. Por quê? Pô, Virgílio, porque você não vai ficar toda hora traçando uma circunferência imaginária. Então, por isso que a gente usa o recurso da trigonometria, das funções trigonométricas. Se você prestar atenção, o x2 é o cateto oposto ao θ2. Olha só. O x1 é o cateto oposto ao θ1. Nós não vamos ficar pensando nisso agora, porque o Snell já pensou nisso. E o Snell, agora volta aqui, ó, vem comigo, ó. O Snell, ele percebeu que a relação, então olha só, aqui, a relação entre os senos dos ângulos θ1 e θ2 é constante. Então, olha só, isso ele percebeu que é constante. E o valor dessa constante é o que eles vão chamar lá e a gente vai chamar junto também, de índice de refração relativo entre os meios. Porque no θ1 é onde eu tenho a maior velocidade e aqui eu tenho a menor velocidade. Então, ó, maior velocidade. Por quê? Porque ele tem um menor índice de refração. Aqui, menor velocidade. Por quê? Porque aqui ele tem maior índice de refração. Ah, eu lembro disso, Virgílio. Você falou uma coisa assim. Você falou. Então, onde o θ, olha só, é maior, a gente tem uma maior velocidade. Onde o θ é menor, nós temos uma menor velocidade. Ah, Sor, mas não dá para deixar isso mais fácil? Dá. Na aula passada, eu insisti com vocês que a relação entre as velocidades é a relação inversa entre os índices de refração. Então vem comigo aqui, ó, presta atenção só aqui. N2, N1. Então, multiplicando em cruz e pegando só essa parte aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai chegar nessa equação aqui, ó. N1 vezes o seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Desse jeito. Vou de novo, hein? Quem é N1? N1
é o índice de refração no meio 1. Quem é θ1? Ângulo de incidência, o ângulo no meio 1. N2, índice de refração no meio 2. θ2, ângulo no meio 2. Virgílio, seu desenho está totalmente completo? Não. Eu falei isso para vocês em algum momento no ano. Nenhuma superfície é totalmente... nenhum meio é totalmente transparente. Então sempre tem uma parcela do raio de luz que vai ser refletida. Então esse cara aqui, ó, é o raio refratado. Tá bom? Mas existe o raio refletido. Virgílio, como que eu desenho o raio refletido? Né não? É só você pegar, aí vamos lá, ó, retomando as nossas aulas de espelho plano, é só você pegar essa distância e colocar ela aqui, né? Então, esse sujeito aqui é o raio refletido. E do outro tem também? Tem também, ó. Esse sujeito aqui, então, é o raio refletido. E aqui, raio refratado. Beleza? Então, é isso aí. O ângulo do raio refletido é igual ao ângulo do raio incidente. θ1. θ1. Belezinha? Bom, vamos dar uma olhada na lousa inteira, então, olha só. Uma olhada nos dois desenhos. E vamos fazer uns modelos de exercício? Hein? Vamos lá, então. Vem comigo. Bom, ouve o que eu vou te dizer. Os exercícios de refração, eles todos vêm com um texto, com uma historinha, enfim. Mas presta bem atenção, você tem que fazer com que eles fiquem dessa forma. Então você vai traduzir o texto para aquele texto todo virar um desenho mais ou menos assim. Sempre vai ter que virar um desenho assim. Então enfia isso na sua cabeça. Todos os exercícios são resolvidos da mesma forma. Então eu vou resolver a letra A, você pausa o vídeo, tenta fazer a B. Aí eu resolvo a B, você pausa o vídeo, tenta fazer a C. Aí eu faço a C e assim sucessivamente. Bom, olha só. Deu o que se pede. Então ele fala que o ângulo aqui é 60 graus de incidência no meio 1, o ângulo de refração no meio 2 é 30 graus. Ele pede o índice de refração no meio 2. Gente, olha só, você precisa ter acesso a essa tabela aí. Então, olha para a tabela e, se quiser, printa a tela para você sempre ter como consultar. Bom, essa tabela é a tabela dos senos, cossenos e assim vai. Você não precisa saber nada disso, não precisa decorar nenhum desses valores, tá bom? Olha só, então você vai brincar aqui. Chegou nessa figura, você vai fazer o quê? N1, seno de θ1, N2, seno de θ2. Só em mim. N1, 1... vezes o seno de 60 é igual a N2, que é o que eu quero, vezes seno de 30. Seno de 60, consulta naquela tabela, você vai ter raiz de 3 sobre 2, que é igual a N2, seno de 30, consulta lá na tabela, meio. Ah, Virgílio, que legal, dá para multiplicar em cruz então, dá. Então vai ficar 2N2 é igual a 2 raiz de 3. Bom, você passa o 2 dividindo, N2 vai dar 2 raiz de 3
sobre 2. Cortou, cortou. N2 vai dar raiz de 3. Então, raiz de 3 é o índice de refração do meio 2. É a resposta que eu estava procurando. Beleza? Você sempre vai fazer dessa forma. Então, vamos lá? Pausa o vídeo e faz a B. Espero que você tenha pausado. Desse desenho, você vai fazer isso aqui, ó. N1, seno de θ 1, N2, seno de θ 2. N1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes seno de θ1, que é o que eu quero, é igual a N2, que é 1, vezes seno de 60 graus. Ah, Virgílio, seno de 60 está naquela tabela. Aê, boa! Raiz de 3 vezes seno de θ1 é igual a 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Bom, vamos... Quer multiplicar em cruz, enfim, mas eu não vejo nenhuma necessidade. Então você faz o seguinte, ó. Corta raiz de 3 com raiz de 3. Se você não sabe, passa o 2 multiplicando, tal. Cortou raiz de 3 com raiz de 3, ficou assim, ó. Seno de θ1 é igual a 1 sobre 2. Aí você vai naquela tabela. Vai naquela tabela e olha qual é o ângulo cujo seno é meio. E o ângulo cujo seno é meio, se você for lá procurar, vai dar 30 graus. Isso é um ponto importante, tá? Isso é um ponto importantíssimo. Quer dizer, essa situação da letra A é igualzinha da letra B. Ó, a situação da letra A é igualzinha, idêntica da letra B. Você só deu uma invertida aí. Beleza? Bom, agora pausa o vídeo e tenta fazer a letra C. Pausou? Fez? Que legal! Tomara que tenha dado certo. Vou conferir com vocês. Olha só. Você vai fazer o quê? N1. Seno de θ1. N2. Seno 2. N1 vale 1. Seno de 45 é igual a N2, que é raiz de 2, seno de θ 2. Bom, seno de 45 vai na tabela. Raiz de 2 sobre 2 é igual a raiz de 2, seno de θ 2. Ô, senhor, não corta não, que eu não entendi muito bem. Tá bom. Vou multiplicar O em cruz. Vai ficar assim, ó. Olha só como vai ficar. Vai ficar aqui, ó. 2 raiz de 2 vezes seno de θ 2 é igual a raiz de 2. Então eu vou passar o 2 raiz de 2 dividindo, ó. Seno de θ 2, que é o que eu quero, é igual a raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2. Ah, agora eu entendi, Virgílio, como que você cortou. Que bom, obrigado, que ótimo, fico feliz. Então aqui, ó, o seno de θ 2 vai dar 1 sobre 2. Vai dar meio. Ah, vou lá na tabela, Virgílio, e o meio é o seno de 30 graus. Meio é o seno de 30 graus. Tá vendo? Então todos os exercícios são idênticos. Quer fazer um pouco mais? Vamos lá. Bom, só mais dois e aí acabou. Olha só, 2 exercícios clássicos, letra D e letra E. Se você quiser pausar e tentar fazer letra D, faça. Bom, se você lembrar, no início eu disse assim, você tem que deixar o desenho daquela forma.
Bom, não tá. Eu não sei se vocês perceberam, mas não tá. Tem um problema nesse desenho aí. Esse desenho ele traz outros ângulos. Olha que eu pus até de cor diferente, ó. Tá? Ele traz outros ângulos. A gente não quer esses ângulos, a gente não precisa deles para resolver. A gente precisa de quem? Desses caras aqui, ó. Esse e esse. Aí você precisa lembrar que a normal forma 90 graus. Pô, Virgílio, de 37 para 90 tem 53. Pô, perfeito. De 53 para 90 tem 37. Olha que legal, né? Então são complementares. Show de bola. Agora sim, agora o desenho está da forma como você tem que deixar ele. Se você quiser pausar agora e tentar fazer, manda bala. Pausou? Agora vem comigo. Olha só. Vem cá, ó. N1, ó. N1, seno de θ 1, N2, seno de θ 2, tá bom? N1 vale 1. O θ1 vale 53. N2 é o que eu quero saber. E o θ2 vale 37. Virgílio, eu não sei esses senos. Olha na tabela. Não tem que saber. Olha na tabela. Seno de 53 é 0,8. N2. Seno de 37 é 0,6. Inclusive, são dois ângulos que sempre aparecem nas provas de física porque formam um triângulo 3, 4, 5. 0,6, 0,8, 1. Bom, passa o 0,6 dividindo, então vai dar assim, ó. 0,6 N2 igual a 0,8. Deixa eu fazer com calma, né? Então a gente vai ter que N2 vale 0,8 dividido por 0,6. Vou simplificar isso, tá? Vai dar 8 sobre 6, que é igual a 4 terços, que é mais ou menos o índice de refração da água. Vamos só para curiosidade, olha só, 4 terços, tá bom? Letra E, pausa, tenta fazer sozinho. Pausou? Agora olha só, dá um foco no desenho aqui, ó, boa! Olha que interessante. Aqui ele está dando o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido. Ó. O ângulo entre o raio incidente e o raio refletido é 60 graus. O que eu preciso que vocês lembrem? Que o ângulo incidente e o refletido são sempre iguais. Então, esse ângulo aqui, que é o ângulo que eu preciso, ele vale 30. Esse outro ângulo aqui é o que falta para 90, que é 45, tá bom? Fechou? Olhou para essa figura? Pode pausar e tentar fazer. Pausou? Vem comigo. N1 vezes seno de θ1, N2, seno de θ2. N1 eu quero. Legal. N2, seno de θ1, seno de 30. N2, 1, seno de 45. Bom, seno de 30, N1, pega lá na tabela se você não lembrar, meio, é igual a 1 vezes raiz de 2 sobre 2. Ah, Virgília, é só multiplicar em cruz. Então vai dar 2 vezes N1 é igual a 2 vezes raiz de 2. Vai passar aqui ele dividindo, o N1 vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Corta, já era. N1 igual a raiz
de 2. É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e até já. Tchau, tchau.